Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo da Caterina de Durantai, da Universidade de Colômbia, sobre as origens da proteção literária na Roma Antiga. Então, ela mostra que no Império Romano não tinha especificamente uma lei de direito autoral específica, né, para proteção da propriedade intelectual. No entanto, ainda assim, ela vai mostrar que tais criações elas tinham uma proteção contra a cópia, de alguma forma, por outros mecanismos. Por basicamente normas sociais que governavam a moral pública e a honra individual. Então, ela vai dar um cenário, primeiro, da atividade literária ali na Roma Antiga, né, com Lucrécio e Catulo. A cultura literária de Roma Antiga começou a mudar na segunda metade do século I depois de Cristo. Um outro aspecto a conceder maior ênfase à produção literária ocorre ali com o desenvolvimento da retórica, né, de Cícero ou Varrão, que ofereceram aos escritores a possibilidade de influenciar indiretamente as decisões políticas do Senado. Então, você tem uma boa publicação, isso poderia ter um peso político. Durante esse período, a carreira literária era muitas vezes a extensão ou o último capítulo de uma carreira política. Podemos destacar aí o poeta Galo, um romano da classe equestre, que lutou por César e Otaviano, e o poeta Virgílio da Gália Cisalpina, que foi libertado do serviço militar e tornou-se cidadão romano pela primeira em 49 a.C. A principal influência da literatura romana foi a cultura grega, né? Então, com o aumento do interesse pela cultura grega, visto em Roma, principalmente a partir do século II a.C., o status social dos autores aumentou. Após o término da República, a literatura ofereceu aos membros da oposição meios, ainda que se não se envolvessem diretamente meios para influenciar a política, ainda que não se envolvesse diretamente na atividade política, que é como já foi visto. Né? No período de Augusto, a poesia adquire um novo prestígio e um novo poder. Isso pode ser exemplificado por meio das épigolas de Virgílio. O próprio Nero, ele foi o poeta mais famoso do seu reinado. Durante seu período, a literatura tornou-se mais integrada com a vida cotidiana dos romanos, tendo destaque cada vez maior na vida social romana. Lúculo, Varrão, Cícero, foram todos ativos como patronos de jovens poetas. Então, uma outra atividade social para promover a atividade literária. Né? A partir do tempo de Cícero, tornou-se habitual que os ricos tivessem em sua biblioteca, tivessem uma biblioteca, né, como símbolo de status, tanto quanto um objeto de uso regular. Lúculo ofereceu acesso ilimitado à grande coleção privada da sua casa de campo, o que foi um passo para a criação das primeiras bibliotecas públicas. Né? A primeira biblioteca pública surgiu em Roma ali em 39 a.C., antes da Era Comum, né? E foi inaugurado por Gaio Asinius Pollio. Outra maneira de promover a atividade literária, né, era a intervenção direta do imperador fomentando a atividade literária. Isso se observa com Augusto, que após a morte do poeta Virgílio, mandou preparar uma edição de Enéidas ainda inacabada e providenciou pessoalmente para que uma grande edição fosse preparada. Diz que seu testamento deixou o cuidado de seus escritos para Varius e Tuca, que deveriam providenciar para que nenhuma obra incompleta fosse publicada póstumamente. Mas eles não conseguiram resistir aos apelos do imperador e acabou publicando incompleta mesmo assim. Nero, a gente já viu, ali por volta dos anos 60, inaugurou o Nerônia, concursos de retórica e poesia. Domiciano restaurou bibliotecas e enviou escribas a Alexandria para fazer cópias e manuscritos desaparecidos nas bibliotecas de Roma.
Toda essa atividade literária levou que os editores de Roma antiga também atuassem como livreiros. Eles vendiam os livros que eles próprios publicavam. Entre tais livreiros, podemos citar Pomponius Atticus, ficou famoso nessa atividade. Na época, o comércio de livros era administrado quase exclusivamente por escravos libertos, muitos deles com nomes gregos, tais como o bibliopola, que seria o libreiro, né? Que era como chamaram, como eram conhecidos os libreiros, né? Trifão, possivelmente um escravo liberto de origem grega, e que era um conhecido editor de Marcial e de Quintiliano. As livrarias ou tabernae librae foram abertas em diversos bairros de Roma, muitos localizados nas proximidades do Fórum Romano. Bom, as duas formas de livro mais importantes na antiguidade grega e romana foram o rolo e, posteriormente, o códice. O rolo de papiro era o mais antigo dos dois e, durante séculos, foi o meio dominante. Ele foi desenvolvido no delta do Nilo, no Egito, onde o papiro estava disponível em grandes quantidades. Plínio o Velho, em História Natural 13.71, fala sobre esse papiro no Egito. A primeira página de um rolo era o protocolum, que permanecia em branco, para que pudesse servir como uma cobertura protetora para o rolo. O códice, por sua vez, surgiu depois, né? Ele aparece pela primeira vez em Roma, no século I, e foi reservado inicialmente para livros escolares e jurídicos. Porém, alcançou uma importância maior por meio dos cristãos, que o empregaram quase exclusivamente para suas escrituras. Foi somente no século IV que o códice substituiu o rolo do papiro para as obras latinas clássicas não cristãs. E muitas bibliotecas começaram a ter seus textos clássicos transcritos em códices de pergaminho. Os romanos, o códice é o formato de livro, né, que a gente conhece. Os romanos ricos costumavam usar escravos como leitores, o que contribui para a difusão das obras, sendo algumas recitadas nas ruas de Roma, por artistas de rua. Uma mostra disso é em Pompeia, foram encontrados 24 inscrições de grafite com citações dos livros de Enéada, de Lucrécio, Ovídio, Sexto Propércio, Horácio, Catulo e até mesmo Enio, o que mostra que já ganhava certa popularidade. Muito obrigado, então.